Natália Aguilar. Eu sou psicóloga, gestalterapeuta e eu sou especialista em luto perinatal, em luto, né, e em psicologia perinatal. E hoje eu trabalho, eh, a minha frente de trabalho é tanto no acolhimento a mães e famílias enlutadas pela perda perinatal, como também na capacitação de profissionais de saúde para o acolhimento ao luto perinatal. A gente entende dentro dessa área que vocês vão ver na apresentação que eu vou passar para vocês, como a gente está falando, né, de um luto que a gente fala que é um tabu ao quadrado, porque na nossa sociedade já é um tabu a gente falar de morte. A gente falar da morte de um bebê, então é um tabu, né? É um tabu ao quadrado isso, né? É, e esse tipo de luto, ele é colocado muito no lugar, né, de um luto não reconhecido, de um luto invisível, de um luto que não tem autorização, né, da sociedade para ser vivido. E aí, por isso que a gente precisa, sim, né, trabalhar no acolhimento às famílias enlutadas, mas a gente precisa também trabalhar no acolhimento, na capacitação, né, acolhimento também, né, e capacitação dos profissionais de saúde, porque se a gente não olhar para esses profissionais eles não vão saber acolher, e se eles não souberem acolher, eles não vão, né? Vira essa bola de neve, né? De virar, né, um luto mais traumático. Né? A gente fala que o luto pela perda de um bebê ele tem que ser somente pela perda do bebê e não por traumas adicionais à falta de empatia, à falta de acolhimento, à falta de sensibilidade, tá? E aí eu vim apresentar aqui um pouquinho para vocês hoje do que é, né? O luto perinatal, né? O que entra dentro, né? Dos estudos, né? Sobre luto perinatal, algumas teorias do luto, a gente vai passar brevemente, e alguns modelos, algumas orientações, né, de acolhimento que nós, enquanto profissionais de saúde, a gente pode ter, né, na assistência a essas famílias, tá? Deixa eu colocar minha apresentação aqui para vocês. Vocês veem minha apresentação? Estão vendo? Sim, estamos Beleza. vendo. Então tá bom. É, Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esses desfechos, né, que não são esperados numa gestação, né? Por que que eu dei esse nome para a palestra? Porque quando a gente engravida, né, quando a gente está gestando, a gente não espera que bebês morram, né? Esse não é não é algo que segue, né, a ordem natural da vida. A gente não espera isso, a gente espera que os bebês nasçam, tenham uma vida aí, né? Se desenvolvam, é isso que a gente espera, é isso que de alguma forma é ensinado para a gente culturalmente também. No entanto, esses desfechos não esperados, eles acontecem e acontecem bastante, tá? É, e aí, daí vem, né, essa necessidade de se falar, né, um pouco sobre isso para a gente buscar, né, compreender ah, esse lugar, né, essas famílias que passam por isso, essas mães que passam por isso e que muitas vezes elas fazem esse atravessamento do luto de uma maneira mais solitária, tá? Então
Para começar, eu vou começar com esse poema, que é um poema do Bruno Gouveia, vocalista do Biquíni Cavadão. O Bruno Gouveia, ele perdeu o filho dele aos 2 anos de idade. É, e aí, por um acidente de avião, acidente de helicóptero, e depois da morte do filho dele, ele escreveu esse poema, né, que diz assim: a morte de um filho é uma gravidez às avessas, volta para dentro da gente para uma gestação eterna. Aninha-se aos poucos, buscando um espaço, por isso dói o corpo, por isso o cansaço. E como numa gestação ao contrário, a dor do parto é a da partida. De volta ao corpo para a acolhida, reviravolta na sua vida. E já começa te chutando, tirando o sono, mexendo os órgãos, lembrando ao dono que está presente, te bagunçando o pensamento, te vazando de lágrimas e disparando o coração. A morte de um filho é essa gravidez ao contrário, mas com o tempo vai desinchando, até se transformar numa semente de amor que nunca mais sairá de dentro de ti. Né? Eu gosto muito desse poema porque o Bruno ele vai trazendo o que a gente escuta mesmo nos relatos dos pacientes, né? Que é esse contrassenso, né? A morte de um bebê é isso que não é esperado, é isso que culturalmente a gente não. é, Nós, enquanto sociedade, a gente não aceita, né, que aconteça. Mas não é porque a gente não aceita, não é porque a gente não fala que não acontece, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu não coloquei isso aqui nos slides, eu acho que não, mas a Organização Mundial da Saúde, ela prevê que todos os anos, aproximadamente 2 milhões de bebês nasçam sem vida no mundo, né? Se 2 milhões, né, 2 milhões, né, não é um número alto, né? Então, e se a gente não falar a respeito dessas experiências, desses acontecimentos, a gente não consegue tirar ele da invisibilidade. A gente não consegue ter políticas públicas para prevenir processos de luto complicado, né? Porque o luto em si, a gente não considera o luto uma doença, a gente considera o luto um processo de adaptação, né? E para a gente conseguir se adaptar, né, primeiro a gente precisa ter a nossa dor validada, né? Ter a existência, né, desse bebê que morreu, né, validada. E aí, para começar, eu queria trazer um pouquinho de definição para vocês, tá? Nós temos que, nós temos, basicamente, a gente vai passar aqui por é, 3 ou 4 definições, mas basicamente as mais importantes para vocês saberem são três, né? Aborto, né? Processos de abortamento, né? Ou perda gestacional, que é o que o senso comum traz, mas o termo científico é aborto, tá? Que é a interrupção da gestação espontânea ou provocada na gestação com até 22 semanas ou com um feto pesando até 500 gramas. E aí, aqui, eu já queria trazer para vocês uma discrepância que existe nessa questão de definição, tá? Se vocês forem estudar processos de luto perinatal, né, e essas definições, vocês vão se deparar com definições que vão divergir, né? Algumas literaturas vão falar que é a gestação, o aborto é a gestação até 22 semanas, algumas literaturas vão falar 20 semanas, algumas literaturas vão falar 23 semanas. Então, eu costumo definir, apesar de aqui estar até 22 semanas, eu costumo trazer assim de 20 a 23 semanas. É claro que e aí eu vou, né, trazer para vocês um pouco do qual que é a grande questão da gente não ter uma única definição, né, para isso. É a gente, os processos de leis que acontecem para proteger, por exemplo, uma mulher que sofre um processo, né, um processo de aborto espontâneo, ou uma mulher que sofre um processo de óbito fetal, que a gente já vai ver, né, o que que é, já vou até passar aqui, né?
que o óbito fetal é a morte do bebê a partir dessas 22 semanas, 22 ou 23 semanas, de acordo com a definição. E aí, quando eu falo de acordo com a definição, não sou eu que estou definindo, né? São literaturas diferentes que vão, né, definindo isso. A Organização Mundial da Saúde diz uma coisa, né? A gente tem o Ministério da Saúde que diz outra, a gente tem alguns autores aí da área acadêmica que dizem outra. Então, fica entre 20 e 23 semanas, mas, por exemplo, se eu vou determinar, né, aqui no Brasil, ah, por exemplo, uma mãe, ela sofre uma perda, um óbito fetal, né? Um óbito que é um óbito intraútero. Essa mãe, pela legislação brasileira, ela tem direito à licença maternidade. Só que pela legislação brasileira existe uma outra lei que vai dizer a partir de quantas semanas que esse bebê tem que ter morrido para ela poder ter direito a essa lei. Então, vocês percebem o como é importante ter uma única definição e se falar uma única linguagem, né? Porque os processos de políticas públicas para a gente para a gente poder proteger, né, a mulher e a família que passam por essas perdas, né, eles precisam dessa comunicação clara e efetiva, tá? Mas aqui eu estou trazendo para vocês, né, só para vocês terem mais ou menos um apanhado geral do que significam esses termos, essas nomenclaturas, tá? Então a gente tem, né, eu passei aqui, né, o aborto, a perda gestacional, que é a interrupção, né, espontânea ou provocada da gestação até 22 semanas, podendo chegar até 23, tá? Ah, vocês vão ver diferentes nomes, né? Vocês podem ver por perda perinatal, óbito fetal, óbito intraútero ou natimorto. O natimorto é o nome do bebê que nasce sem vida a partir dessas 22, 23 semanas, tá? O natimorto é o nome do bebê. O nome do processo é o que eu mais gosto de usar é o óbito intraútero ou óbito fetal, tá? Perda perinatal eu não gosto muito de usar porque me confunde um pouco. Tem alguns teóricos que falam que a perda perinatal é a perda que acontece logo antes, né? Peri é antes do nascimento, né? Mas me confunde um pouco porque quando eu falo perinatal, eu entendo que perinatal está envolvido tudo que está ao redor do nascimento. Então, eu não gosto muito dessa definição. Eu prefiro óbito intraútero ou óbito fetal, tá? É, E a terceira definição, né, que eu falei que eram três mais importantes que vocês precisavam saber, que é a morte neonatal, né, que ela pode ser tanto precoce, que são os bebês que recém-nascidos, né, então a morte neonatal ela é a morte do bebê que ele nasce com sinais vitais, com algum sinal vital, né? E esse bebê, enfim, ele é encaminhado para a incubadora, para a UTI neonatal, e ele morre, né? Na precoce, ele morre de 0 a 6 dias de vida, tá? Segundo esses autores aqui. E tem a morte tardia de bebês neonatos, né? Que morrem a partir de 7 dias até 27 dias de vida. E na literatura a gente também tem o que os autores eles chamam de de óbito pós-natal, que é a morte de bebês de 28 a 364 dias de vida, tá? Que é o primeiro ano de vida que ainda adentra o período perinatal, tá? E aí, entrando um pouquinho, né, saindo um pouco desse campo de definições e entrando um pouquinho na questão, né, das perdas em si, eu queria pensar aqui junto com vocês, né, o que que vocês acreditam que as famílias elas perdem, que uma mãe, um pai, o que que eles perdem quando eles perdem o bebê, né? Será que eles perdem somente aquele bebê? O que que, né, o que que vem na cabeça de vocês? Pensando que a gestação, ela é um momento de preparo, ela é um momento de espera,
né? Então, eu estou esperando algo se desenvolver para acontecer. Eu estou esperando o meu filho se desenvolver dentro de mim para ele nascer, para ele ter uma vida aqui fora, para ele ter uma convivência, né, aqui em família, para ele crescer, para ele se desenvolver. Então, eu estou esperando tudo isso, porque é isso que a gente imagina quando a gente gesta. Quando a gente gesta, quando a gente recebe a notícia que a gente está grávida, quando a gente dá a notícia para nossa família que a gente está grávida, ninguém espera, né, que possa acontecer alguma coisa com esse filho, que esse filho possa ter alguma questão, alguma anomalia, ter alguma doença, morrer, né? Ninguém espera, né, esses desfechos. Eh, eu não gosto de usar a palavra boa e ruim, né, mas ninguém espera esses desfechos. O que a gente espera é que tudo corra, né, conforme aquilo que a gente está acostumado a viver, né. Tanto é que a gestação e a maternidade geralmente é um momento de celebração, né. Não vou generalizar, mas geralmente, né, a sociedade ela coloca, né, este evento como um evento de celebração, né, por mais que às vezes muitas mães não estejam celebrando, né, às vezes a notícia de uma gestação, né, às vezes é uma gestação inesperada, né, mas é colocado num lugar de celebração, isso culturalmente, socialmente, tá. Eh e aí eu acho que é importante a gente poder pensar que a gente perde muito mais, né, do que aquele bebê que muitas vezes, não viveu o tempo suficiente, né, para se ter, né, algum afeto ou algum apego, eh e isso que eu estou dizendo não são palavras minhas, tá, gente, mas é é o que geralmente é o que culturalmente, né, nós enquanto sociedade fazemos, né, com uma pessoa enlutada, uma pessoa que acabou de passar por um processo de abortamento, por exemplo, um abortamento precoce, né, que o bebê viveu, sei lá, 6 semanas na barriga da mãe, e essa mãe perdeu o bebê, que é muito comum, né, é muito comum acontecer processos de abortamento precoce, e essa mãe, ela escuta muito isso: "Ah, mas só tinha 6 semanas, nem era um bebê ainda", né, as mulheres, né, nós escutamos muito isso, né. Eh no entanto, esse bebê ele já estava, né, muitas vezes sendo planejado no ideal dessa família, né. E a gente precisa considerar, né, que a gente não perde só, né, esse bebê, mas a gente perde talvez uma convivência, uma expectativa de convivência, uma expectativa de exercer a paternidade e a maternidade, uma expectativa, né, de construir, né, a família e eu colocar em prática aquilo que é o meu ideal de família, né, um projeto de vida, uma parte de si, né. E quando a gente perde algo significativo pra gente, a gente vivencia uma experiência de luto, tá. Seja o que for, tá. O luto, nós vamos definir, eh nós não, né, na verdade quem definiu isso, essa definição foi Parkes, né, o Colin Murray Parkes, que é um estudioso do luto, e ele define o luto como esse processo de adaptação diante de uma perda, né, é uma reação natural e esperada diante de um rompimento de vínculo significativo, tá. O Parkes ele vai falar na quebra de um mundo presumido. O que que é esse mundo presumido? É isso que eu estava falando agora para vocês. Uma pessoa quando ela engravida, ela não espera que o bebê tenha alguma doença, tenha alguma anomalia, que o bebê morra. Ela espera que a gestação corra tudo bem, ela vai fazer o pré-natal lá bonitinho, o bebê vai crescer, se desenvolver, vai nascer e vai ter uma vida, né. Vai ter uma vida boa, é isso que a gente espera, tá. Então
aquilo que a gente espera é o que o Parques ele vai chamar de mundo presumido. Então, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo que não tem nada a ver com a perda perinatal. Vamos supor, todos os dias eu levanto 6 horas da manhã, aí eu tô falando da minha rotina. Eu levanto 6 horas da manhã, aí eu vou acordar meus filhos, trocar meus filhos para levar eles para a escola. é, Aí eu levo eles para a escola, depois eu volto, aí eu vou tomar meu café, aí eu vou para academia. Vamos supor que, e isso assim, né? Isso todo dia assim, todo dia assim. Vamos supor que teve um dia que eu estava, na hora que eu levantei da cama, eu torci meu pé e luxou meu pé, eu quebrei meu pé, sei lá, machuquei meu pé e eu não estou conseguindo andar. Eu não consigo, cumprir com todas essas minhas obrigações, vamos dizer assim, que já estavam planejadas na minha mente. Né? Eu não consigo cumprir com aquilo que eu estava esperando, né? Aquilo que estava construído já de mundo presumido na minha cabeça, né? E aí, o que que vai acontecer quando eu sinto essa dor no pé, que eu não consigo pôr o pé no chão, que eu não consigo andar, o que que tem? Tem uma quebra do mundo presumido. E daí eu preciso me reorganizar para entender quem é que vai levar meu filho para a escola, porque eu não consigo, quem é que vai preparar meu café, porque eu não consigo nem sair da cama, né? Quem é que vai fazer as coisas que eu preciso fazer no dia, né? Quem é que vai ficar responsável por isso? Né? Como que eu vou dar conta? Ou eu não vou dar conta, eu vou deixar de fazer simplesmente, fica todo mundo em casa e tá tudo certo, né? Quando acontece esse tipo de experiência, a gente está falando numa perda, né? O que que eu perco? Eu perco tudo aquilo que estava planejado. Então, quando eu estou falando da perda de um bebê, eu estou falando da perda de tudo aquilo que eu planejei, né? Muitas vezes muito antes da gestação e que não ocorreu, tá? E aí, no luto, a gente entende que o luto ele não é um processo linear, tá? Ele é um processo pendular. Ele é um processo oscilatório, tá? Em que as emoções, elas são muito diversas. Elas divergem muito, né? Um dia você está bem, outro dia você não está. Numa hora você está bem, na outra hora você já não está. Então a gente precisa desconstruir. Por que que eu trago isso para vocês? Porque a gente ainda escuta, né, profissionais falando nessa linearidade, principalmente quando a gente fala de fases do luto, por exemplo, né? Acho que muitos de vocês aqui já devem ter ouvido, né, sobre as fases do luto da Elizabeth Kübler-Ross, né? Enfim, né, ela foi muito mal interpretada na teoria dela, não foi isso que ela quis dizer, né? Trazer essa linearidade, né, do luto. O estudo dela nem foi com pessoas enlutadas, mas foi com pessoas em processo de terminalidade de vida, né? Em algum momento ela foi, em algum momento da história ela foi, né, interpretada dessa forma e se colocou, né, o luto nesse lugar, né, de fases lineares, que parece que você tem que ir avançando, que se você não for avançando, parece que você não está vivendo o luto direito, né? E não é isso, não é isso que nem a Elizabeth Kübler-Ross quis dizer isso, e não é isso também que acontece no luto, tá? Porque o luto é isso, o luto ele é esse pêndulo, né? Esse processo oscilatório, em que hora você está um pouco melhor, hora você está um pouco pior, tá? Quando a gente fala de luto perinatal, a gente vai falar em três lutos, em três tipos de lutos específicos. A gente tem algumas definições, né, de luto, né, mas aqui nessa palestra eu vou focar nesses três, né, que é o luto não reconhecido, o luto traumático e o luto antecipatório. O luto não reconhecido, ele é um termo proposto pelo Kennedy Doka, né, que traz essa questão, né, do luto não ser reconhecido socialmente, não há possibilidade, né, da sociedade reconhecer isso como luto, né? A sociedade minimiza, né? Esse luto ele se torna um luto invisível, tá? Por questões culturais, né? Por questões históricas, por questões sociais. Muitas vezes a sociedade ela é construída dessa forma e, e aí não se
não se desenvolve, né? A gente não aprende a ter essa sensibilidade para reconhecer alguns tipos de perda, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, ah, o homem poder expressar as emoções dele culturalmente, como que vocês acham que isso pode ser visto? Hoje eu acho que a gente já fala um pouco mais a respeito disso, mas se a gente for mais lá para trás, né, no tempo dos nossos pais, dos nossos avós, né, um homem que chorava, um homem que expressava suas emoções, os seus sentimentos, né? Esse homem provavelmente ele seria, né, alvo aí de julgamentos, né, de preconceitos, né, aquela velha frase, né, que homem não chora, né, homem engole o choro e tem que viver o que precisa ser vivido, né, e não é bem assim, né, que funciona. Só que historicamente, se a gente for fazendo uma linha do tempo, né, historicamente a gente vai aprendendo dessa forma. Muitas vezes a gente vai aprendendo dessa forma. Então, às vezes a gente vai aprendendo, né, que determinados tipos de luto não são autorizados, né, de ser sentidos, né? E o luto perinatal ele é um desses lutos, né? Por quê? Principalmente porque não geralmente, né, quando acontece uma perda perinatal, uma morte perinatal, não existe a sociabilização desse bebê, né? Esse bebê ou ele morreu na barriga, ou ele morreu no hospital, ou ele morreu com poucos dias aí de vida, né? E aí, se a gente teve alguma socialização, foi uma socialização muito pouca, né? E quando as pessoas elas não têm essa socialização e elas não constroem uma história, né, em cima daquele eh, daquele ente, né, do bebê, não, uma história com aquele bebê, né, as pessoas elas tendem a minimizar, né? Elas tendem a minimizar e não validar, né, a existência desse bebê, tá? A gente tem o luto traumático, que é um conceito proposto pelo Parques também, né? E o Parques ele vai dizer, né, que a perda de um filho, né? E a perda de um filho no momento do parto, né? São eventos muito traumáticos, são eventos potenciais para um luto traumático, tá? A perda de um filho pela relação, né? Pela relação que a gente estabelece com o filho, né? O Parques ele vai dizer que é um dos maiores amores, né? Que a gente tem por alguém na vida e que a perda de um filho ela tende a se tornar mais traumática por conta disso e a perda no momento do parto também por conta do evento, né? No parto geralmente a gente fica um pouco mais vulnerável, né? E quando a gente tem essa quebra de mundo presumido num ambiente em que a gente já está mais vulnerável, a gente também pode, né, tende a desenvolver um processo de luto mais traumático. E no luto perinatal também a gente tem o luto antecipatório, que é um conceito proposto por Eric Lindemann, né, que acontece quando existem comunicações de notícias difíceis, né? É, de más notícias, né? Como, por exemplo, diagnósticos, síndromes letais que impossibilitam a vida do bebê fora do útero, né? Então, a gente fala basicamente desses três tipos de luto quando a gente está falando em luto perinatal. Outra teorização que eu acho que é importante trazer aqui esses 6 R's, né, de dificuldades do luto proposto pela Therese Rando. É uma outra teoria, né, a respeito do luto, é, que ela vai dizer, né, que a gente precisa passar por esse caminho, né, para a gente poder é, para a gente poder fazer, né, esse atravessamento, né, do processo de luto. Então, que caminhos são esses, né? Ela fala, né, que a gente precisa reconhecer a perda, né? A gente precisa reconhecer que o bebê morreu,
né? Ela não vai falar especificamente do bebê, tá? Ela vai falar do luto no geral, tá? Mas aqui a gente está falando do bebê. Então a gente precisa reconhecer que o bebê morreu, a gente precisa reagir a essa separação, né? Ter esse lugar de expressão, de expressar, né? Esse pesar, né? A gente precisa revisar ou rememorar a perda e a relação, renunciar aos apegos anteriores, reajustar-se às novas situações sem esquecer da vivência anterior e reinvestir numa nova relação. Então, ela fala desses 6 R's. Qual que é o grande problema da perda perinatal, né? Que eu deixei até em destaque aí para vocês. É esse item 3, que é revisar ou rememorar a perda. Como é que a gente revisa ou rememora a perda quando a gente não teve convivência, quando a gente não teve tantas histórias, né? Se a gente está falando de um processo de luto perinatal, a gente está falando, né, de um bebê que morreu na barriga, de um bebê que morreu poucos dias depois de nascido, né? A gente está falando de um processo em que a perda aconteceu muito precocemente e que não dá tempo da gente criar memórias, né? Como que a gente vai rememorar, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Pensem numa pessoa que vocês amem muito na vida de vocês, né? Se essa pessoa hoje, né, ela morre, ela desaparece, vocês têm uma história, né? Vocês têm uma história que vocês podem se lembrar, né? E a gente considera no luto que ter uma história, né? Ter uma história da relação, a gente poder rememorar a relação, é fator de proteção do que quando a gente não tem uma história. Mas vejam, né? Vejam como uma coisa ela é paradoxal. A gente não tem uma história, mas a gente tem o afeto, né? A gente tem muito afeto, mas a gente não teve tempo de viver a história, né? Então, quando a gente não tem memórias, isso se torna um fator de risco para a gente viver um processo de luto traumático, né? E aí, por isso que a gente fala, né, que nós, enquanto profissionais de saúde, a gente precisa entender disso, né, para se chegar, quando chegar alguém no nosso consultório, ou não sei se tem alguém aqui que é do hospitalar, né, que trabalha em hospital e que atua, né, com essas temáticas, a gente saber disso, para a gente poder, né, acolher da melhor forma, porque se um profissional ele está despreparado, ele vai, e isso acontece, tá, gente? Ele vai dizer para essa mãe: não, não olha seu bebê, não, porque você vai guardar uma lembrança ruim dele, né? Quando que, às vezes, aquela vai ser a única lembrança que essa mãe vai ter, né? Se ela puder olhar para o seu bebê, né? Mesmo que ele esteja morto, né? Ela puder olhar para o seu bebê, ela puder cuidar ali do seu bebê, né? Mesmo que por pouco tempo, né? Ela poder conhecer o corpinho do seu bebê, né? Às vezes ela poder vestir o bebê, né? Tudo isso, né, faz com que ela vá criando histórias, memórias, né? E lembrem disso, gravem isso, né? Ter memórias, ter histórias é fator de proteção para enfrentamento de luto, tá? Porque quando a gente não tem história, a gente tem o afeto. Mas sem a história, sem a memória, é mais difícil da gente direcionar esse afeto, tá? Aqui eu trago para vocês uma diretriz de acolhimento ao óbito perinatal e neonatal, tá? Essa diretriz de acolhimento, ela foi proposta pela Heloísa Salgado. Heloísa Salgado, ela é uma psicóloga, pesquisadora aqui do Brasil, e ela propôs no pós-doutorado dela essa diretriz de acolhimento para uma proposta, né, de acolhimento é, para gente
fazer, né, um atendimento, né, mais humano, mais empático a famílias que passam aí pela perda gestacional ou neonatal, tá? Então, é, esse acolhimento, ele vai sempre funcionar, né, essa diretriz, ela vai sempre funcionar em duas nuances, né? A primeira nuance é essa nuance colorida que tem aqui, que vocês visualizam que tem as etapas, né? Que tem todas as etapas e que eu vou passar por elas aqui, uma por uma, tá? E a segunda nuance é essa nuance que ela é contínua, ela não tem etapas, né? Vocês estão vendo que ela é contínua, que é essa que está dentro aqui do círculo, é esse círculo dentro do círculo, que diz respeito à formação profissional e ao suporte à equipe de atendimento, né? Isso aqui não pode parar nunca, né? Tem sempre que ter, né? Então, a proposta é que, para que a gente tenha isso aqui de uma maneira funcional, a gente precisa ter isso aqui também. Opa, a gente precisa ter isso aqui também. Se a gente não tiver, né, alguma coisa aqui não vai dar bom, sabe? Eu costumo dizer que assim, né, os pacientes eles chegam, como a gente entende, né, que o luto ele não é um processo de adoecimento, ele é um processo de adaptação. A gente entende que nem todas as pessoas enlutadas vão precisar de psicoterapia, tá? Tem pessoas enlutadas que elas vão compreender, né, que é um processo que é triste, é um processo que vai ser difícil, que vai gerar sofrimento, né? Mas que elas conseguem passar por isso, né? Então, nem todas vão precisar de psicoterapia, tá? É, mas eu costumo dizer que assim, né, quando dá alguma coisa errada no acolhimento aqui, né, são as pessoas que a gente recebe no consultório, sabe? Quando tem alguma coisa, né, essa família ela não tem um bom acolhimento, ela não tem né, uma privacidade, né? E aí eu vou passar item por item aqui para vocês compreenderem, tá? Eu falo que geralmente são as pessoas que chegam para a gente no consultório, porque são pessoas que trazem consigo, além do trauma da morte do filho, né, do bebê, né, trazem consigo traumas adjacentes, né, traumas, é, outros traumas aí, né, que não só da perda do bebê. É, Então, esse modelo de diretriz de acolhimento, ele começa aqui, né, no diagnóstico e na comunicação das más notícias, tá? Ou notícias difíceis, tá? Eu particularmente eu não gosto muito do termo más notícias, porque eu entendo que más notícias tem a ver, né, com essa coisa de bom e mal, né? E aí parece que você está falando de uma coisa que tem a ver com o seu bebê, que é uma coisa ruim, sabe? Uma coisa má. E, enfim, né? Eu prefiro notícias difíceis, tá? Mas assim, mas na literatura vocês vão ver muito más notícias e também tá tudo bem, tá? É uma questão só de nomenclatura e de uma reflexão minha aqui, tá? Então, quando o profissional ele vai dar a notícia, ou de que o bebê morreu, ou de que o coraçãozinho deixou de bater, ou que o bebê tem uma má formação, enfim, qualquer notícia que fuja desse mundo presumido aí, né, que eu disse para vocês, esse profissional ele precisa estar preparado para isso, né? Porque se ele não estiver preparado, ele vai ele vai cair no senso comum, né? E vai dizer, olha, parou de bater o coração, mas não se preocupa porque você é jovem, você engravida de novo, né? Que o que a gente vê assim, né, a rodo acontecendo, tá? Então tem todo um protocolo, né? Depois, se vocês quiserem pesquisar, não vai dar tempo da gente ver, mas tem um protocolo que se chama protocolo paciente, né? Que é um protocolo é, específico para notícias difíceis em obstetrícia, tá? Então é uma mnemônica, né? Paciente é uma mnemônica que vai o peixe prepare, o A é acomode,
passe, o C é comunique. Então, cada letrinha ela tem um significado e um passo a passo de como você pode conduzir a comunicação de notícias difíceis, tá? É, Aí a gente vai ter esse processo aí, né, do parto e do nascimento, e aí a gente vai precisar trabalhar com esse paciente. Às vezes o paciente ele tem um diagnóstico de um óbito fetal, por exemplo, que não é possível fazer um procedimento de curetagem ou de aspiração. E aí essa mulher ela precisa ser submetida a um parto, né? E aí precisa ser decidido, vai ser um parto normal, vai ser uma cesárea, o que que essa mulher dá conta, né? Porque às vezes o bebê entrou em óbito dentro da barriga, mas ela não entrou em trabalho de parto, então vai precisar colocar ela em trabalho de parto, né? Antecipar o trabalho de parto. Mas a gente vai precisar entender se essa mulher dá conta disso. Na literatura, a gente indica sempre que o trabalho de parto, ele é o melhor para a mulher, porque além dele trazer uma recuperação mais rápida, em casos de luto, ele pode promover mais potência desse sistema de cuidado da mulher, né? Então, como ela é protagonista no momento do parto, né? Como é ela que está ali, né? Fazendo a força, tendo as contrações, né? Isso pode favorecer, né, o processo de elaboração do luto dela, porque ela esteve, né, como membro ativo desse processo, tá? Mas vão ter mulheres que não vão dar conta, né? E que daí vai precisar ser encaminhada para uma cesárea, tá? Então, a gente precisa saber disso para a gente poder conduzir, né? E discutir ali, né, com essa mulher, depois que se deu a notícia difícil, a gente poder refletir junto com essa mulher né, o que vai ser o que vai ser melhor ali para ela, tá? A coleta de memórias do bebê. E aí aqui a gente está falando de uma coleta de memórias mais imediata, né? Mais para os profissionais que trabalham ali diretamente na assistência hospitalar. Que memórias são essas? Uma fotografia, a mechinha de um cabelo, a impressão palmar e plantar, né, das mãos e dos pés, o carimbo da placenta, em casos de bebês neonatos que morreram depois, né, um óbito neonatal, pulseirinha, uma roupinha, touquinha, enfim, né, tudo que for ali registro imediato, né, que essa mãe ela possa, né, guardar de lembrança, né, do filho, tá? Porque em contextos em que a gente não tem nenhuma memória, qualquer lembrança, né, é uma lembrança que vai poder dar todo um sentido diferente para essa mãe, para essa família, tá? O registro do bebê, né, o bebê, se ele morre dentro da barriga, ele tem uma certidão de natimorto, tá? É, Hoje, a gente já tem uma lei, né, que acabou de entrar em vigor, entrou em vigor agora em agosto, que é a Lei 15.139, que é a lei da humanização, a política de humanização do luto materno e parental. É, e essa lei, uma das coisas que ela preconiza é o direito dos pais colocarem o nome na certidão de natimorto. Porque antigamente, o que que acontecia? Esses pais, eles recebiam só um documento escrito, certidão de natimorto. Filho de fulano de tal e fulana de tal, nananana, e aí não tinha nome, a criança não tinha nome, né? Na certidão não tinha nome. Hoje já é possível colocar um nome na certidão, e essas certidões que saíram sem nome, é possível o cartório retificar, e se a família quiser, colocar o nome do bebê, tá? É, isso para os bebês que morrem, né, óbito fetal. Aborto, processo de aborto não tem certidão. Então, quando né, aquelas definições que eu trouxe para vocês no começo, né, então se o bebê morre até 22, 23 semanas, não tem certidão, tá? Porque é considerado um processo de abortamento. E aí, nesses casos, é,
nós, enquanto equipe, quando a gente atua nas maternidades, a gente pode fazer uma certidão, né? Não é uma certidão que tem valor legal, mas a gente pode fazer uma certidão para dar um acalento para essa família, né? Para acolher, né? Para validar a existência desse bebê, tá? E no caso dos óbitos neonatais, o bebê, ele tem tanto uma certidão de nascimento quanto uma certidão de óbito, porque ele nasceu com sinais vitais, então ele tem certidão de nascimento e certidão de óbito. Tudo isso, vocês acham que a família sabe na hora que está passando pelo turbilhão de coisas? Não sabe, não passa pela cabeça, né? Então, nós, enquanto profissionais, precisamos saber para orientar, tá? A gente também tem um papel, né, de poder orientar com relação ao funeral, é, se esse bebê ele vai ser enterrado, se ele vai ser cremado. A legislação, ela preconiza que os bebês acima de 22 semanas, ou com mais de 500 gramas, ou com mais de 25 centímetros de comprimento, precisa ser realizado o funeral, tá? Antes disso, não. Antes disso, fica a critério da família o que fazer com o corpo do bebê, tá? Por que que eu digo o critério da família? Porque a família ela pode escolher se ela quer levar o bebê para casa, ainda que tenha sido um abortamento muito precoce, ela pode escolher se ela quer levar esse bebê para casa ou se ela vai deixar no hospital. E aí, se ela for deixar no hospital, provavelmente vai ser descartado como resíduo hospitalar, tá? Às vezes vai para biópsia, tá? E ali da biópsia, né, eles vão tentar identificar ali o que aconteceu, mas antes das 22 semanas, antes das 22 semanas, a família ela tem total direito de escolher o que que ela vai fazer, tá? Se ela não quiser fazer biópsia, se ela quiser levar para enterrar no jardim da casa dela, ela pode, tá? E existe, inclusive, legislação para isso, tá? E por que que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas instituições que não conhecem isso, que não conhecem que essas famílias podem fazer isso, né? E elas simplesmente retiram o bebê da família e levam, né? E a família não fica nem sabendo o que vai acontecer, tá? Então, a gente pode orientar com relação aos exames de pós-morte do bebê, né? Se a família quer, né, que seja investigado, né? Eu acho que é um ponto muito delicado, porque às vezes a família ela quer saber o que que aconteceu, mas ela também não se sente à vontade de mandar o corpo do bebê para uma autópsia, né? Porque ela sente que ela vai estar machucando aquele bebê, que ela não vai estar cuidando daquele bebê. Então, isso precisa ser discutido com a família. Questão de legislação e direitos, né? Principalmente ao que diz respeito à licença maternidade e a ao leite, né? O que que essa mãe, né? O que que vai ser feito, né? Com esse leite, né? A partir de 22 semanas de gestação, quando a gente fala de um óbito fetal, é, a partir do momento que o bebê nasce, né? É produzido leite. Quando a gente fala em processos de abortamento, não. Né, que são mais precoces, mas a partir de 22 semanas, 23 semanas, depois que o bebê nasce, o corpo da mulher ele já começa a excretar leite materno, né? E aí, o que que se faz com esse leite, né? Geralmente, o protocolo das instituições é fazer a supressão do leite, né? Ou com medicamento ou com faixa, né? Amarrando a faixa para que o peito não produza, né? Mas existe a opção de doação também desse leite. E às vezes, para muitas mulheres, pode fazer sentido a doação, né? Pode fazer sentido elas doarem o leite. Às vezes tem muitas mulheres que dão até um significado maior para a perda quando elas conseguem fazer essa doação, né? E também tem legislação, né, que preconiza isso, né? Que as mulheres enlutadas elas podem fazer a doação de leite. A gente tem a questão, né, da alta e dos cuidados pós-alta, né, que é o que eu disse, né, da supressão, doação de leite, o suporte emocional que precisa ser oferecido, né, em todo o processo, mesmo depois da alta.
A consulta de retorno, a gente precisa ficar atento a essa questão, porque muitas vezes a mulher ela não quer retornar ao mesmo lugar em que tudo aconteceu, né? O hospital em que o bebê morreu. Né? Então a gente precisa orientar que precisa retornar muitas vezes para tirar os pontos, muitas vezes se ela passou por um processo de cesárea, se ela sentiu alguma dor, ou se ela sentir dor no seio, né? Pode ter alguma infecção mesmo, né? Algum processo inflamatório. É, enfim, depois da consulta de retorno, os exames investigativos maternos, que daí é, aí é o momento de se investigar se tem alguma coisa que colaborou para esse processo do óbito do bebê, né? Mas da mãe. Então a gente está falando, né, de diagnósticos da mãe, às vezes uma trombofilia, às vezes uma insuficiência istmo-cervical, enfim, pré-eclâmpsia, diabetes, uma série de investigações que é importante que sejam feitas, principalmente se essa mãe ela deseja engravidar num outro momento da vida, tá? E aí, esse é é a próxima etapa, né? Que é a assistência à nova gestação, né? É, que é, né, tentar dar essa assistência para que essa mãe ela se prepare tanto fisiológica como emocionalmente, né? Assistência no novo parto, né? Orientações e alta e acompanhamento no puerpério. Então, vocês percebem que esse ciclo ele pega, né, desde o óbito perinatal ou neonatal, o óbito, né, a perda gestacional ou neonatal, ele vai pegando todas as etapas, né, passa pelo acompanhamento do pós-óbito até a nova gestação. E tudo isso com suporte à equipe de saúde, tá? Falas que não devem ser ditas. Aqui eu trago só alguns exemplos, tá, gente? Mas tudo que tudo que vocês pensarem que pode de alguma forma invalidar a existência desse bebê, a gente precisa evitar, tá? Então, foi melhor assim? Já pensou se nasce com problema? Você é nova, daqui a pouco você engravida de novo? Será que foi porque você não fez ou fez alguma coisa? Seu bebê tem uma doença incompatível com a vida? Não falar coisas que envolvam religião. Opa. E teve uma fala que me chamou muita atenção, né, de um livro outro dia que eu estava lendo de uma colega de profissão, que ela havia trazido que ela tinha passado por uma perda gestacional precoce, né, e que ela perdeu acho que as 8 semanas de gestação, e que ela fazia terapia na época. E a terapeuta dela, depois que passou todo o processo, ela precisou ser submetida a uma curetagem, a terapeuta dela falou para ela, né, ela estava chorando, né, chateada por tudo que tinha acontecido, e daí a terapeuta fala assim para ela, eu não sei por que que você chora tanto, né, nenhum bebê era só um apanhado genético, né, era só um apanhado genético, não, era só um amontoado de células. Foi isso que ela falou, né? Então, assim, a gente precisa refletir, né, sobre essas questões, porque, porque assim, quem dá sentido à dor é o sentidor, né? Quem sente a dor é o sentidor, né? É a pessoa que vive. Então, se ela está dizendo que está doendo, né? Eu, enquanto terapeuta, enquanto psicólogo, né, eu escolhi essa profissão para acolher, né, o sofrimento humano, né? Eu preciso acolher isso, né? De uma maneira. Eu posso não saber o que fazer, né? E tudo bem. Muitas vezes a gente não sabe mesmo, né? E eu diria que assim a perda perinatal ela é uma experiência que deixa a gente impotente pra caramba, sabe? Porque é isso, a gente não sabe muitas vezes o que dizer, a gente não sabe o que falar, a gente não sabe o que fazer, né? Mas tem uma frase da Dani, né, que foi minha professora
né, na minha formação em Gestalt, e eu acho que é uma frase assim tão sábia que ela fala, ela fala assim: a gente precisa aprender a ficar na fogueira do nosso cliente sem querer apagar a fogueira dele. A gente precisa estar junto com ele, né? Sem querer apagar a fogueira dele, né? E quantas vezes não é difícil esse processo da gente sustentar o sofrimento? Porque a gente quer que as pessoas melhorem. A gente não quer ver as pessoas sofrendo, né? Então a gente precisa disso, a gente precisa treinar, né, essa possibilidade da gente estar na fogueira com o nosso cliente sem querer apagar a fogueira dele, né? Porque a fogueira é dele, não é nossa, né? Então a gente precisa pensar nisso, né? Antes da gente dizer, né, essas falas iatrogênicas que não contribuem com nada, né? Eu sei que muitas vezes a intenção não é ruim, né? Mas tem aquele ditado que de boas intenções o inferno está cheio, né? Então, a gente precisa pensar, a gente precisa refletir, né, sobre o que a gente fala, para quem a gente fala, porque a gente tem inúmeros profissionais de saúde, e aí, quando eu estou falando de profissionais de saúde, eu não estou nem só falando daqui do âmbito da psicologia, mas eu estou falando, né, da pessoa que faz o ultrassom, que geralmente é a pessoa que vai dar a notícia de que o coração não está batendo, né? Do enfermeiro que vai entrar no quarto, às vezes do copeiro que vai entrar no quarto e vai falar assim: ai, cadê seu bebê? Não trouxeram ele para mamar? E o bebê daquela família acabou de morrer, né? Então, eu estou falando de uma gama né, de pessoas, né, da sociedade, né? Nós enquanto sociedade, né? Eu estou falando de nós enquanto sociedade, né? É claro que é, nós aqui estamos, né, no âmbito do cuidado, né? Mas se a gente for pensar num hospital, a gente tem muitos profissionais que não necessariamente vão trabalhar com o cuidado propriamente dito, mas que podem ter alguma fala que não vai, não vai soar muito bem, né? E não vai contribuir para o processo de luto dessa família. Aqui eu trago para vocês algumas instituições, né, que é claro que não são todas, tá, que estão aqui. A gente tem muito mais instituições no Brasil que, que são instituições que trabalham com a perda gestacional e neonatal. Essas instituições, a maioria delas partiram, né, de pessoas, mães enlutadas, né, que diante da falta de acolhimento à perda, né, a perda que tiveram, elas, elas criaram essas organizações, né, esses movimentos, esses projetos, alguns são institutos, alguns são ONGs, tá? E elas fazem rodas de acolhimento, a rodas de acolhimento a pais enlutados, né? Mães e pais enlutados, a profissionais de saúde, né? E trabalham, né? São instituições que são ativistas, né? Nessa causa. Então, a gente tem o Instituto do Luto Parental, a Casa Manacá, que é lá de Uberlândia. O Instituto do Luto Parental, ele é aqui de São Paulo, mas todas elas atendem Brasil todo, né? Porque hoje, com essa coisa do online, né? Tudo é online. Então, todas elas atendem o Brasil todo. O Grupo Colcha, que é de Minas, o Grito Solitário, que é da Bahia, a Madelena, que é do Rio Grande do Sul, Transformação, que é interior de São Paulo, esse Filhos Invisíveis lá de Rondônia, o Amparo, que é de Florianópolis, Para Sempre Luna, que é de Londrina. Esse aqui é o Gestar com Trombofilia, que é um projeto voltado para mulheres que têm diagnóstico de trombofilia. E geralmente a trombofilia, ela é um diagnóstico que a mulher ela só descobre depois de muitas perdas gestacionais vividas, né? É, assim, né? Aqui no Brasil a gente ainda tem essa cultura, né, de que só investiga perda gestacional a partir da terceira perda.
né? E aí, às vezes você fala isso para uma mulher, a mulher ela vai atrás para investigar, mas às vezes você fala isso para uma que não, tá bom, só da terceira perda, não vou passar por outra perda, né? Ela segue a vida como se, né? Mas às vezes ela tem algum diagnóstico e, enfim, só é investigado depois, né, da terceira perda. A gente tem o movimento Laços, que é um coletivo, né? O Laços, ele é um coletivo que reúne todas essas instituições, tá? A gente tem o Picadinhas de Amor RN, que também é voltado para pessoas que têm trombofilia, que é do Rio Grande do Norte. O grupo de apoio Paz para Sempre, que também é de Londrina. Ai, agora eu não lembro se é Londrina ou Maringá, mas é do Paraná. Eu não me lembro agora qual que é a cidade. Mas tem outros, tá, gente? Tem diversos movimentos. E por que que eu estou trazendo esses movimentos para vocês? Porque esses movimentos, eles foram muito importantes para a criação desta lei, né? Que é a lei, a Política Nacional de Humanização ao Luto Materno e Parental, tá? Esse daqui foi um projeto de lei que estava lá na Câmara do Senado desde 2022 para ser votado, tá? Ele era um projeto de lei, o projeto 1640, que estava para ser votado. Em abril desse ano, ele foi votado e foi aprovado, tá? Então, ele foi aprovado. A lei, eu já vou falar para vocês o que que esse documento preconiza, tá? Ele foi aprovado e ele foi sancionado no dia 23 de maio de 2025, então super recente, tá? Ele foi sancionado, foi assinado pelo presidente, né? E criou-se, então, né, a Lei 15.139, que institui a Política Nacional da Humanização ao Luto Materno e Parental, tá? E o que que diz, basicamente, o que que diz essa lei? Né, os pontos chaves, né, os pontos básicos, né, que essa lei preconiza, né? Ela preconiza principalmente o apoio psicológico especializado para essas famílias que passam pela perda perinatal, exames para investigar, a lei, ela preconiza que precisam ser feitos exames para investigar a causa da morte do bebê, tá? E esses exames, eles se estendem tanto ao bebê como à mãe, tá? Acompanhamento de gestações futuras. Esse outro ponto que é super importante, alas em hospitais reservadas à pessoa em luto. Por quê? Porque hoje esse cenário está mudando um pouco, tá? Mas o que que acontece? A mulher que perde um bebê, ela é atendida na maternidade. Vocês imaginam como que é para essa mulher que acabou de perder o bebê se deparar com um monte de mulher que está com o seu bebê no colo? Como que é para essa mulher que perdeu o seu bebê ouvir um monte de chorinho de bebê dentro da maternidade? Se deparar com um monte de porta de maternidade, com um monte de enfeitinho ali, e ela sabendo que ela não vai ter nada disso, né? Então, são todas ações que a gente tem, que todos esses movimentos que eu passei para vocês, né? Eles se reuniram durante muitos anos, né, para escrever aquele projeto de lei, né? Para ser votado e hoje a gente tem a lei, né? E essa questão da divisão das alas dos hospitais é algo que é muito importante, né? Que é muito importante, que é para a gente prevenir traumas, os traumas que eu falei para vocês, os traumas adjacentes, né? Que eu falei para vocês que essa família ela não deve ter, tá? A lei também preconiza o treinamento das equipes para acolhimento adequado, criação de protocolos clínicos de acordo com a realidade local, né? Então, na verdade, essa política ela é uma diretriz, né? O protocolo vai ser criado de acordo com cada instituição, de acordo com cada lugar e o que cada lugar tem de recursos para oferecer, tá? Direito à declaração com data e local do parto, e o nome escolhido pelos pais, e, se possível, o registro da impressão plantar do bebê. E as famílias poderão decidir se querem sepultar ou cremar o filho e escolher sobre a realização ou não de rituais fúnebres, a depender das suas crenças, tá? Então, basicamente, é isso que essa lei preconiza. Estou trazendo aqui de uma maneira mais reduzida, resumida, tá? Mas são pontos que são muito importantes para esse acolhimento, né? E assim,
Eu sempre digo que assim, a gente só consegue conquistar algum espaço na sociedade quando a gente tem políticas públicas, né? Porque como que a gente vai falar para um hospital, cria um protocolo de acolhimento ao luto perinatal, à perda gestacional, né? Se esse hospital, né, não tiver provavelmente se não tiver uma lei, né, vai do hospital fazer ou não. Agora, se eu tenho uma lei, esse hospital ele é obrigado a fazer. É que nem a lei do acompanhante no parto, né? É, já ouvi relatos de mulheres, né, que tem hospitais que não permitem, né, que tenham acompanhante, né? Mas é lei. E aí, né? O hospital ele precisa fazer cumprir a lei, né? A gente entende que tem muitos ambientes que não são preparados para isso, né? E essa é uma grande questão. Essa é uma grande questão, né? É uma questão política até, né? A gente tem muitos ambientes, por exemplo, hospitais que não tem outra ala para colocar essa mulher que está em luto, né? E aí, como é que faz, né? Então, assim, a lei é o primeiro passo para que a gente possa, enquanto sociedade, cobrar os nossos direitos, né? Porque se não tem o espaço, né, tem alguma coisa errada, porque deveria ter, né? E por que que não tem, né? Então, para a gente poder cobrar esses direitos, é preciso ter essas políticas públicas, né? Eu acho que, assim, a gente tem ainda um caminho para se percorrer, né? Mas eu acho que a gente já avançou ter uma lei, né, uma lei federal, porque o que que acontecia antes? Antes, todos esses movimentos que eu passei aqui para vocês, esses aqui, a maioria deles tem leis locais, ou leis estaduais, ou leis municipais. A gente tem pelo Brasil todo, né? Leis que vão preconizar todas essas questões aqui que eu trouxe para vocês, tá? Qual que é a grande questão? A questão é que não é federal, né? Se não é federal, não dá para cobrar isso em qualquer território, tá? E agora não, agora a gente tem uma lei federal que preconiza isso, tá? Nós temos o mês da sensibilização e conscientização às perdas gestacionais, perinatais e neonatais, né, que é um conceito que veio dos protocolos internacionais, né? A gente tem protocolos internacionais muito bem estabelecidos pelo mundo para acolhimento à perda ao luto perinatal, tá? E protocolos belíssimos, né? Protocolos assim muito bonitos que a gente fala, olha que bacana como a coisa funciona, dá para funcionar, né? Então, se dá para funcionar lá, dá para funcionar aqui também. A gente tem que fazer acontecer, né? E aí esse mês, né, de sensibilização, ele veio de lá, né, dos protocolos internacionais. E a gente tem o dia 15 de outubro como Dia Internacional da Conscientização às Perdas Gestacionais, Perinatais e Neonatais, tá? E aí, gente, eu já estou me finalizando aqui. A gente precisa sempre lembrar, né, que os pais enlutados, eles nunca se esquecerão da compreensão, do respeito, do calor e da cordialidade que receberam dos profissionais cuidadores. Essa lembrança pode se tornar tão duradoura e importante como todas as outras memórias de sua gravidez perdida ou da breve vida do seu bebê, tá? Então a gente precisa sempre se lembrar disso, porque assim, a gente se lembra quando a gente não tem um acolhimento digno, mas quando a gente tem um acolhimento digno, a gente também se lembra, né? Então é importante a gente poder refletir a respeito disso para a gente poder trazer mais humanidade para esses pais, né, e para essas famílias que passam por esse momento tão desafiador. E a gente se lembrar sempre, né, que para a gente morrer, primeiro a gente precisa nascer. E isso somente acontece uma vez, né? Então que a gente possa honrar, né? Que a gente possa tornar esses dois momentos únicos da vida momentos dignos, né? Dignos, né, de uma despedida, né? Que a gente possa oferecer a oportunidade de uma despedida digna, né, para essas famílias. Tá? Porque esses bebês eles podem não ter tido uma convivência social, mas certamente eles tiveram uma história, eles têm uma história no ideal desses pais,
e essa história ela precisa ser validada, tá? Muito obrigada. Queria abrir agora o espaço, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram comentar. A gente tem aí ainda alguns minutinhos. Vou tirar aqui a apresentação só para olhar o rostinho de vocês. A Ana acho que já foi, né? Vocês têm alguma dúvida? Algo que vocês gostariam de. É um tema que eu falo que assim, né? É um tema espinhoso, né? Mas é um tema que eu me dedico já há bastante tempo, né? No sentido de estudar, né? E para trazer esse acolhimento, né? Tanto aos profissionais, né? Como as famílias enlutadas, né? Que precisam, né, desse acolhimento, né, mas para fortalecer também nós, enquanto profissionais, porque não é um tema fácil para ninguém lidar, né, é um tema que rompe com tudo aquilo a gente, que a gente espera. Oi, Natália, boa noite. Oi, Gustavo, boa noite. A dúvida que eu queria trazer, se na sua experiência, que eu imagino que, como você acabou de falar agora, não são só os pais, né? Acho que toda a família acaba sendo afetada, né? Uhum. E trabalhar com esse luto perinatal, por exemplo, você já teve alguma experiência que teve que trabalhar com a família ou com uma rede de apoio além do casal? Sim, Como é que sim. foi? Sim, é muito comum, né? Porque assim a gente tem, né, todo um sistema que fica enlutado a depender, né, é que tudo vai depender muito, né, de alguns fatores, né? A, a idade que aconteceu, né, a perda gestacional. A gente costuma dizer que assim, quanto mais cedo a perda gestacional acontece, menos ela é validada, né? Porque pensa você, né? Se uma mulher ela passa por um processo de abortamento, sei lá, às 8 semanas, é diferente de uma mulher que perde o bebê às 38 semanas de gestação, né? Quando ela perde o bebê às 38 semanas, tem um bebê ali que vai precisar ser velado, ser enterrado, né? A família vai nesse velório, provavelmente, né? Agora, quando você está falando de uma perda precoce, ela é mais invisível ainda. Já aconteceu de eu ter que atender, por exemplo, o casal, né? Já aconteceu de eu ter que atender, eventualmente, um dos avós, né? A avó que não estava sabendo lidar muito bem, né? Porque, na verdade, todos eles se lutam. Já aconteceu de eu ter que atender o irmão menor. O irmão menor, não, o que eu quis dizer é o irmão pequeno, né? Mas Ainda o criança, irmão né? ainda criança, é ainda criança, porque o irmão ele não tava sabendo lidar, né? E aí com a criança a gente tem outros aspectos, né? Porque esse caso especificamente que eu atendi, a criança ela não queria ter um irmão, né? Então ela falava que ela não queria o irmão, e aí o irmão morreu. Né? Então essa criança ela ficava achando que ela era culpada pelo irmão ter morrido, porque a criança ela tem um pensamento, né, muito fantasioso, né? Ela tá nesse mundo muito simbólico, então tem um ego muito forte ainda. Então ela vai acreditar que não foi por minha causa que o meu irmão morreu. E aí a gente precisa trabalhar que não, né? Que esse bebê não morreu, né? Por, por ele ter desejado, talvez, por ele ter dito que ele não queria um irmão, né? Sim. Então é um luto que, de certa forma, ele afeta toda a família, né? E aí, no É, caso desse, por curiosidade, aí no caso desse, seria um trabalho específico com o irmão, com a criança, por exemplo? Ou seria na presença dos pais, por exemplo? depende da idade, depende se a criança tem condições de estar na sala de atendimento sozinha. Eu atendo crianças um pouquinho maiores, eu não atendo criança muito pequena, não, tá? Uhum. É,
Então, as crianças que eu atendo, elas já têm condições de estar na sala comigo sozinha e os pais ficam na recepção. Quando a gente atende criança, a gente tem que fazer, né? Eu falo que quando a gente atende criança é terapia familiar, né? Porque não tem como atender né? criança e a gente não fazer um processo, né, de atendimento com os pais também. Não de atendimento às questões dos pais mesmo, mas as questões que envolvam esse filho, né? Com certeza. Então, às vezes, talvez esse pai, essa mãe vai precisar entrar no contexto terapêutico, mas depende muito do contexto. Assim, eu não tenho um jeito assim, um jeito mais engessado. Eu vou olhando de acordo com a necessidade, né? Eu vou tentando dar o caminho, né? Construir o caminho junto com os pais, de acordo com a necessidade que eu vou observando, né? Então, É, não pode existe ser, receita de mas bolo, né? não, né? Não. Principalmente, né? Eu não sei, vocês são estudantes? Vocês já são formados? Eu sou estudante ainda. Estudante? Estou Eu sou formada formada já. já há muitos anos. Formada, Uhum. tá, tá. É que eu ia falar assim, né? Não tem receita de bolo, principalmente se a gente está na Gestalt terapia, né? Aí a gente não tem receita de bolo mesmo, né? Que aí a gente tem que confiar no processo e na situação que se presentifica, né? No aqui e agora, né? A gente tem que olhar para o fenômeno como ele se apresenta, né? Então, se a gente parte desse pressuposto, então não tem receita, né? Muito bom. Mas alguém? Eu quero agradecer que foi muito completa assim a sua palestra. Eu tenho uma experiência pessoal, né, por ter passado por uma perda gestacional. Agora eu já tenho dois filhos pequenos Uhum, e, uhum, eu passei por algumas dessas questões aqui, né, inclusive com o maltrato da equipe, né, justamente. uhum, Então é bem pertinente, bem interessante saber que depois de tantos anos, já faz isso uns 10 anos, né, que aconteceu. Que agora tem todas essas instituições, que eu também não sabia que tinha na época. O que me ajudou foi um livro que tinha sobre isso, assim, sabe? uhum. Agora acho que já cresceu depois de tanto tempo, É, e ter essa lei também muito importante, porque é, realmente é como a violência obstétrica, hoje se fala muito mais disso, mas é terrível, você, tanto na hora que diagnostica, do diagnóstico, né? E uhum, você tá lá e não tem aquele amparo, os profissionais com despreparo mesmo, né? Então, isso. muito É, importante mesmo ter isso hoje. a gente avançou, eu acho que a gente tem avançado, né? De pouquinho tem muita coisa para fazer, né? Mas eu acho que o Brasil, em termos assim, ele avançou um pouco, né? E hoje, até pelos relatos que eu escuto dos pacientes, né? Eu tenho percebido que as instituições elas estão mais preocupadas, né, em dar esse acolhimento também, né? E Uhum. é a gente pensar que é prevenção, né? Se a gente dá esse acolhimento, a gente está prevenindo adoecimentos mentais, né? Então é importante, né? Já tem sofrimento demais, não precisa ter mais sofrimento, né? Uhum. Tá? Uhum. Mas enfim. Sigamos aí, né? É, fiquem de olho que é possível que no próximo semestre a gente divulgue aqui no Instituto, né, algum curso, né, relacionado a essa temática, então fiquem de olho, tá? E, enfim, é isso. Obrigada aí vocês pela presença, tá? E eu fico à disposição, tá? Eu estou no Instagram, Natália Aguilar Psicóloga, tá? Fico à disposição aí para sanar quaisquer dúvidas, tá bom? Obrigada. Obrigado, Natália. Tá Obrigada, bom, então. gente. Obrigada, Boa Natália. Foi noite, Boa gente. ótimo. noite. Tchau, Boa tchau. Tchau, tchau. noite. Boa Tchau, noite. tchau.